A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números. E hoje vamos meditar no capítulo 8, os versículos a partir do 5º até o 9º, que diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a carne farão passar navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para a expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Amém. Glória ao nome do Senhor. Apenas esse texto, todo esse capítulo, praticamente, vai falar a respeito deste assunto, com exceção do versículo 1 ao versículo 4, que vai falar a respeito do candeeiro que Arão, o sacerdote, deveria acender no templo. Mas para nossa meditação vamos falar a respeito desta consagração dos levitas. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto, que não dá para discorrê-lo todo por causa do nosso tempo resumido, mas vamos aqui falar a respeito de alguns pontos que eu destaquei para nós refletirmos. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que os levitas, eles não se ofereceram ao Senhor. Quando eles foram separados para o ministério da tenda da congregação, o serviço da igreja do Senhor no Antigo Testamento, a Bíblia diz que foi o Senhor quem os escolheu. Isso é uma lição muito importante, pois nós sabemos que o obreiro que ele desenvolverá um trabalho frutífero na obra do Senhor, ele não é aquele que se oferece, mas é aquele que é escolhido pelo Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: olha, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Ou seja, purifica-os significa o povo, os levitas que vivem no meio do povo de Israel, eles não servirão ao Senhor da forma como eles estão no meio do povo de Israel. Agora, a coisa aperta um pouquinho. Por quê? Vejamos que você deve concordar comigo que toda a nação de Israel já era um povo escolhido pelo Senhor e era um povo abençoado por Ele e que era recebido diante dele como sendo um povo separado das demais nações da terra. Ou seja, dentro do ponto de vista natural, nós podemos entender que o povo de Israel já era um povo que conhecia os seus princípios, os seus preceitos e, de certa forma, os obedeciam. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que o povo, os levitas, seriam tirados do meio do povo de Israel e ainda assim eles deveriam ser purificados, ou seja, para servirem ao Senhor,
eles precisavam de um diferencial, de algo a mais que os demais, que também eram amados e separados por Deus para ser seu povo, não tinham. Então, nós vemos aqui qual era a forma que estes deveriam ser purificados a partir do versículo seguinte, que nos diz: e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Essa é a primeira parte do processo da purificação. Vejamos, aqui essa expressão, ela era naturalmente uma ação que acontecia na igreja do Antigo Testamento, ou seja, a pessoa que era consagrada, os levitas que eram separados para o ministério, eles eram aspergidos, havia uma água no templo que servia para purificar as coisas, e eles então, o sacerdote pegava desta água e aspergia e jogava sobre as pessoas, a semelhança do que um padre costuma fazer na Igreja Católica. Isso era o que fazia-se na Igreja do Antigo Testamento. E também, aqui a Bíblia nos diz que o levita deveria também ter os seus pelos raspados, com navalha, deveria ter seus pelos raspados, e então ele deveria se lavar e também lavar as suas vestes para a purificação. Essa era a primeira parte do processo. A segunda parte do processo era o sacrifício. E aí, antes da gente falar sobre o sacrifício, vamos entender a respeito desse processo da aspersão e da lavagem. Quando nós olhamos para a aplicação disso no Novo Testamento, na igreja moderna, em comparação com a igreja do Antigo Testamento, nós vemos que essa aspersão, tanto esta aspersão quanto essa purificação, essa limpeza que acontecia na carne aqui do levita, agora aquele que será consagrado ao Senhor passará pelo mesmo processo na igreja do Novo Testamento, porém de forma espiritual e não mais física. Como que isto acontece? Observemos que todas as vezes que alguém é separado para o ministério, essa pessoa, ela geralmente é orientada a passar por um processo de preparação, seja através de um curso de qualificação, seja através de uma instrução diretiva do ministério ao qual ele pertença. Isto é como se fosse esse processo de aspersão, ou seja, ela está passando por um processo que está qualificando-a a ser diferente, ou seja, a ter uma instrução diferente daquela que as demais pessoas da congregação têm. Logo, então, nós podemos comparar esse costume que nós temos de conduzir as pessoas a fazerem cursos de preparação como sendo esse processo de aspersão, ou seja, a água que purifica, que lava, é a palavra. E esta é uma água que ela é exclusiva para este fim, ou seja, é uma instrução que é exclusiva para esta finalidade. E como o tempo já está avançado, vamos para o versículo 9 para a gente concluir. Versículo 8 e 9, que vai falar sobre o sacrifício, E então ele vai tomar dois novilhos. Um será para a oferta, um para a oferta de manjares e o outro para o sacrifício do pecado, para que ele pudesse então ser purificado, porque no Antigo Testamento não havia purificação do pecado sem o derramamento de sangue, logo este animal seria oferecido. E o último ponto, para a gente fechar aqui a nossa reflexão de hoje, é o versículo 9, que diz, olha, e farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e fareis ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel.
Vejam que ainda é, nos dias atuais, um costume de, quando alguém vai ser consagrado para o serviço no ministério, ele é chamado à frente diante de toda a congregação, para que isso fique notório, para que toda a congregação saiba que aquela pessoa foi separada para tal serviço. Então, nós vemos que isso procede da maneira como Deus instruiu a igreja no Antigo Testamento, e esta é uma das honras que o Senhor concede àquele que é chamado para o ministério, e junto com esta honra vem, com certeza, uma série de responsabilidades que nós não temos tempo para discorrer no momento, mas que o Senhor possa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, lhe chamar, lhe escolher, pois é isso que nos dá a habilitação necessária para fazer a sua obra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e que em nome de Jesus você possa estar aprendendo com a palavra de Deus. Deus te abençoe e compartilhe e abençoe alguém. Estamos aqui no YouTube, também no Spotify. Deus te abençoe em nome de Jesus.